faz isso? A gente faz toda a parte de leitura de permissionamento do ambiente, sabendo exatamente quais são as pessoas dos sites de SharePoint, dos canais do Teams. Então, a gente mapeia toda a parte de permissionamento. A gente tem toda a trilha de auditoria, sabendo da atividade de acesso de cada um dos usuários. Então, eu sei qual usuário está abrindo o arquivo, qual usuário está compartilhando o arquivo externamente, se é um arquivo sensível, tá? Toda a parte de perímetro, né, do AD perímetro, então a gente analisa os logs também do AD, e não só os logs, mas também a questão de security, né, do AD. Então, será que tem alguma vulnerabilidade no meu AD hoje? Será que tem alguma configuração que não deveria estar assim no meu AD hoje, né, com relação a contas que tem trust de Kerberos Delegation, etc. A gente pega toda a parte de perímetro também, hoje com o Edge, que eu comentei, então a gente vai analisar os logs de DNS, VPN e proxy para contextualizar a análise comportamental. Nós temos toda a parte de classificação, né, de identificação do dado sensível dentro desses ambientes que a gente comentou aqui. Então, a gente consegue abrir cada um dos arquivos dentro dessas plataformas do Windows, do Office 365, do Linux, do SharePoint, analisar o contexto do arquivo e te dizer, olha, esse é arquivo sensível, ou esse arquivo ele fere LGPD, GDPR, PCI, SOX ou qualquer normativa que você julgue importante, até mesmo alguma informação sensível que vocês julguem aí. Então, se vocês quiserem criar uma regra de discovery de informação sensível de negócio, a gente consegue fazer isso e mapear exatamente onde que estão esses dados. E a gente analisa todo o contexto de usuários e grupos, criando um perfil de cada um desses usuários. Então, quando é algo anômalo, foge do perfil daquele usuário, a gente já consegue também avisá-los e alertá-los. Tá? E aí, recentemente, a gente teve aí umas informações de uma pesquisa de clientes da própria FireEye. Então, a FireEye, ela investigou sua base de clientes e ela buscava organizações que receberam mais de 10 mil alertas no mês. Tá? E, por incrível que pareça, mais da metade dos alertas eram falsos positivos e quase 2/3 eram redundantes. Tá? E aí, até algumas dúvidas que ficam para vocês. E para vocês, que tipo de sistemas que vocês têm hoje que estão enviando algum tipo de alerta? Né? Quantos alertas que você recebe por dia e por semana? E o melhor de tudo, né? Você recebe muitos desses alertas são falsos positivos, são redundantes, vocês conseguem analisar esses alertas que estão sendo enviados para entender se realmente é um possível ataque que está ocorrendo no ambiente ou se realmente é um falso positivo? Então, essas são algumas das perguntas que a gente costuma fazer porque são muito importantes e o que a gente vê no dia a dia é que as organizações estão cada vez mais tendo logs, alertas, só que isso não é tratado. Isso muitas das vezes o pessoal fala, não, isso aí é um falso positivo, não vou nem olhar. E em muitos casos, na verdade, não é um falso positivo, e sim um ataque que está ocorrendo ali de um insider ou um hacker que já teve acesso à conta daquele colaborador interno. Tá? E aí a Varonis, ela criou aí um time de Incident Response. Tá? Então, há alguns anos atrás, a gente acabou criando esse time. Inicialmente, era um time pequeno, tá? Então, a gente criou esse time de Incident Response Forense para ajudar os nossos clientes a impedir, detectar e reagir às ameaças cibernéticas que ocorrem no dia a dia. Tá? Esse time ele acabou crescendo bastante, saiu de 3 colaboradores que ficavam alocados em Nova York. Hoje nós temos mais de 20 profissionais focados na área de Incident Response e Forense. Então temos pesquisadores internos na área de segurança da Varonis que ficam analisando os vírus e como que está o ambiente, né, cibernético. Nós temos o pessoal que faz análise forense, nós temos o time de Incident Response. Atualmente nós temos até, inclusive, um Purple Team que consegue fazer, entre aspas, um pen test dentro do seu ambiente para testar a resiliência. Então, a Varonis está investindo muito na questão de cybersecurity e é exatamente por isso que nós somos hoje o líder de mercado focado em dados não estruturados para governança de dados não estruturados e uma análise comportamental, aí, fazendo um User Behavior Analytics em cima desses dados. Então, em 2019, né, a gente começou a desenvolver aí um trabalho minucioso com muitos dos nossos clientes e possíveis clientes, né, os prospects. A nossa missão, basicamente, era proteger os dados contra as ameaças internas, malwares, criminosos, né, cibernéticos e APTs. E aí, como eu comentei, essa nossa equipe ela vem crescendo bastante desde então, desde 2019 para cá, e aí a gente consegue ajudar muito mais clientes aí com essa equipe nova que a gente tem agora. Tá? E aí, novamente, mais algumas perguntas que a gente costuma deixar no ar aí. Que tipo de incidente você conseguiu detectar com as suas ferramentas de segurança atuais?
Então, desses exemplos que a gente colocou aqui na tela, de ransomware, força bruta, uma ameaça interna, um malware, ou até mesmo um APT, desses possíveis ataques aí, quais deles vocês conseguiram identificar nesses últimos anos com as soluções que vocês já têm hoje na segurança? Né? E aí até gostaria de compartilhar um caso recente que a gente teve. A gente estava fazendo uma POC, né, um Risk Assessment em um cliente no ramo hospitalar, e a gente identificou um ataque que estava vindo na plataforma de Office 365 do cliente. Ele não tinha coincidência daquele ataque, tá? Então a gente começou a rodar a solução, a gente identificou os acessos anormais vindo de outras localidades, então o mesmo usuário, ele se conectava do Brasil, no Exchange Online, só que em curto período de tempo ele se conectava do Cazaquistão, da Rússia, da China, então tinha várias localidades fazendo login naquela conta e acessando a caixa postal daqueles usuários, eram cerca de 5 a 10 usuários, e aí esses usuários, eles não tinham conhecimento nenhum de que eles estavam sendo atacados, né? Então, a empresa também não tinha a informação de que os acessos estavam vindo de outras localidades. Então, a gente conseguiu identificar o acesso anormal daquela conta, daquelas contas, na verdade, né? Não era só uma, e alertar o cliente falando, olha, essas contas aqui estão fazendo acesso de várias localidades no mundo. E a gente foi até analisar o contexto dos e-mails que estavam sendo enviados, né, porque a gente puxou um log das atividades daquelas mailbox e via que estava sendo enviado como se fosse um spam, né? Então, um spam de uma conta válida, né, de dentro do ramo hospitalar, mandando vários e-mails para várias outras localidades, e aí em idiomas diferentes. Então a gente tentou traduzir ali o que estava descrito ali no e-mail, mas realmente foi bem complicado. A gente conseguiu pegar alguns idiomas, jogamos ali no tradutor, ele mostrava algumas coisas que estavam sendo conversado ali. Tá? Mas é muito importante a gente analisar o contexto do usuário, porque nesse cenário, o cliente não recebeu alerta nenhum, o usuário ele conseguia se autenticar porque a senha daquele usuário, daquele funcionário vazou em algum momento, então já estava disponível em algum local aí na internet, e os atacantes eles já estavam utilizando daquela credencial, tá? Então não estava dando acesso negado, por incrível que pareça, os atacantes ainda tomavam cuidado de, depois de enviar um e-mail malicioso, eles ainda deletavam o e-mail da caixa de saída para que o usuário não encontrasse aquilo. Se o e-mail voltasse, né, se o mailbox não existisse, eles também deletavam aquele e-mail automaticamente. Então, foi um ataque bem orquestrado aí para tentar ter uma maior quantidade de êxito nesse ataque. E por se tratar do ramo hospitalar, no momento que a gente está passando, isso provavelmente poderia causar um impacto muito grande aí, global. Tá? Então, é muito importante a gente analisar o contexto desses usuários. E aí, como que funciona? Né? A Varonis ela não se limita basicamente a fazer cópia de logs. Tá? Então, aqui é como se fosse um event log aí, né, para a gente analisar. Então, a gente não coleta simplesmente esses logs e armazena na nossa base, né? E aí, uma dúvida também, novamente, mais uma pergunta. O que vocês fazem hoje com os eventos que são gerados em todas as plataformas de dados? Vocês mandam para um CIEM? Dentro do CIEM é analisado o contexto desses alertas? Vocês estão analisando para ver se o usuário está tomando muito acesso negado, se ele está se logando em máquinas diferentes? Existe alguma inteligência em cima desses logs? Ou simplesmente é um armazenamento de log? Né? Com relação ao AD, então as autenticações que estão vindo, se é um brute force, se é um potential pass the ticket attack, então, de alguma forma, vocês estão analisando esses logs. E com relação a VPN e DNS proxy, é monitorado como que o usuário utiliza os dados na internet, se ele está conectando numa VPN e ele conectou lá via RDP e está exfiltrando dados via RDP, né? Então, essas são algumas perguntas que a gente vê acontecendo, muitos ataques, e que a maioria dos nossos clientes, antes de utilizar a nossa solução, não tem a ciência de que é importante analisar esse tipo de coisa, tá? Realmente, os ataques estão cada vez mais sofisticados e o que dificulta muito a vida do time de segurança para correr atrás e proteger o ambiente. Então, a nossa solução ela não é um build your own analytics, né? Ela já vem com os alertas prontos. Então, a Varonis ela já disponibiliza esse mecanismo de alertas pronto, então já vem toda a parte de análise comportamental criada, vocês não precisam criar alertas, não precisam colocar uma inteligência em cima disso. Nós já temos todos os alertas comportamentais pré-configurados e aí ele consegue criar um baseline de cada um dos usuários para entender se é normal aquela utilização ou não. Tá?
Então, a gente faz essa análise diferente aí, a gente já oferece todos esses alertas e vocês não têm a necessidade aí de criar os alertas manualmente, tá? Então, e os registros brutos, eles não costumam parecer tão bons, né, como a gente pode ver aqui na tela. Então, eles não têm uma boa aparência, eles trazem informações básicas, mas considerando o que foi exposto aqui, né, nesse cenário aqui, quais perguntas vocês fariam com relação a isso? Ok, eu recebi um log de um usuário acessando um arquivo de um dispositivo, de um caminho numa pasta qualquer, né, ali no caso no confidencial, pode ser uma pasta crítica, e no horário de madrugada, né, às 3h45 da manhã. Quais as perguntas vocês fariam nesse momento? Então, por exemplo, talvez, quem que é esse usuário? Quem que é o David? Esse documento que ele acessou aqui, o customers.xlsx, é um dado confidencial? É uma informação sensível? E que computador é esse que ele está acessando? É o computador que ele costuma acessar ou não? Com relação ao caminho, é comum esse usuário David acessar esse caminho aqui, né? E normalmente ele trabalha nesse horário, na madrugada, às 3h45 da manhã. Então, essas são algumas das perguntas que normalmente fica na cabeça do pessoal que analisa um log desse, tá? Mas o que eu faço agora com esse log, né? É um desvio comportamental? Não é? Então, a Varonis, ela coleta bilhões de eventos de diversas fontes de dados discretamente, sem onerar recurso, sem agentes no endpoint. Então, a ideia é a gente monitorar todos esses ambientes aqui, todas essas plataformas de dados não estruturados que eu comentei anteriormente, e criar uma inteligência artificial em cima disso, um machine learning, para te alertar quando algo anômalo ocorre. Tá? Então, normalizando esses eventos em uma única estrutura, que é da própria ferramenta da Varonis. Então, a primeira fase é a gente coletar. No segundo passo, a gente começa a enriquecer esses logs que foram coletados, né? Então, identificar todas essas informações, normalmente acaba levando muito tempo para você investigar esses dados aí desses usuários. Então, o que a gente faz? A gente acaba enriquecendo esses logs. Por exemplo, com relação à conta do David, é uma conta executiva, é uma conta administradora, é uma conta de serviço. É muito importante a gente mapear esse tipo de coisa, porque se é uma conta de serviço, é uma conta administrativa, ou uma conta de um C-level, um executivo, provavelmente os privilégios dessa conta são elevados. Então, o alerta, onde possivelmente é um alerta simples, né, um alerta de criticidade baixa, ele já aumenta absurdamente, porque provavelmente se uma conta de um CEO, uma conta de domain admin foi infectada, o sucesso no ataque do hacker vai ser muito alto. Então, a gente precisa saber se é uma conta executiva, se é uma conta com acesso privilegiado. Com relação ao arquivo que foi acessado, esse arquivo ele tem algum tipo de dado sensível? Ele é um arquivo importante para a organização? Então, a gente já faz esse discover da informação sensível, como eu comentei. E sim, nesse ambiente é um arquivo sensível. Tá? Com relação à máquina que fez o acesso, a gente já faz a resolução de IP para o dispositivo. E melhor que isso, a gente entende se é normal o David acessar esse tipo de máquina. Então, o baseline é criado com base nisso. No dia a dia, o David acessa os arquivos normalmente através dessa máquina aqui ou através de outra máquina. Então, a gente já tem essa informação também que é muito importante. Se for um acesso externo, legal, da onde veio esse IP, então? De qual que é a geolocalização desse acesso? Então, vindo um acesso via VPN ou Office 365, a gente consegue identificar que o acesso foi feito em uma outra localidade, né, num outro país, por exemplo, que não é o normal daquele usuário se logar, e o horário padrão que ele fez o acesso, se é normal ele fazer aquele tipo de acesso naquele horário ou não. Então, a Varonis, inclusive, cria um baseline de horário padrão de cada um dos usuários. Eu sei que o Murilo trabalha das 8 às 18 de um IP vindo do Brasil, da máquina Murilo PC. Então, se eu fugir desse padrão, a gente vai gerar um alerta comportamental para que seja analisado o que está acontecendo nessa conta. Tá? Então, a gente acaba utilizando a inteligência artificial e machine learning para aprender os parâmetros padrões de cada um dos perfis. Né? Então, o David, ele é um executivo, normalmente ele trabalha na máquina dispositivo do David, normalmente acessa de um IP vindo dos Estados Unidos, geralmente ele não acessa os dados do cliente, né, embora ele tenha acesso, ele não fica acessando ali nenhuma pasta confidencial, e a gente já mapeia quais são os dados ativos e ociosos do David. Então, nosso modelo de ameaça consegue alertar quando algo foge desse padrão. Então, por exemplo, a conta que realizou o acesso se passando aí pelo David, ele fez o login através de um dispositivo que não é o normal dele utilizar, numa geolocalização desconhecida, né, atípica, se comportando totalmente
distinto, né, de uma forma distinta dos seus colegas, porque a gente aprende também dentro de um grupo qual o comportamento padrão. Então, se o cara não acessa a pasta como os outros membros do grupo, a gente já consegue identificar isso também e colocar como um parâmetro aí de análise, tá? E qual que é o horário de trabalho normal? Então, opa, o acesso foi feito durante o horário de trabalho normal do usuário, porém ele acabou ferindo aqui 4 itens básicos aí do perfil desse usuário. Então, nesse caso, a gente alertaria para identificar se realmente é um ataque ou não. Então, a gente disponibiliza aí o que é necessário para agilizar a sua investigação, né? Então, temos informações relevantes sobre o alerta, como, por exemplo, esse alerta aqui foi um alerta comportamental, né? Um acesso anormal, uma quantidade incomum de acesso a arquivos confidenciais, é um alerta crítico. Com relação ao usuário, então a gente já vê aqui que a conta não foi alterada nos últimos 7 dias, opa, mudou. Não está numa watchlist, então essa conta não gerou nenhum outro alerta que eu adicionei, que fez eu adicionar ela numa watchlist. A conta não está desativada e nem foi excluída, porém, essa mesma conta disparou outros 4 alertas nos últimos 7 dias. Opa, tem coisa errada na conta, provavelmente. Com relação à máquina que fez o acesso, que gerou esse alerta, David Johnson. Então, essa mesma máquina se envolveu em outros 2 alertas também nos últimos dias. O domínio, então, todos os dados foram acessados pelo Johnson do David Johnson nos últimos 90 dias ou não? Então, a gente analisa também isso. E com relação ao acesso, se foi 3 horas da manhã esse alerta, opa, 100% dos eventos foram feitos fora do horário de trabalho normal do David. Então tem coisa errada aí. Tá? A gente consegue anexar todas essas informações, né, incluir essas informações básicas, para que a gente consiga identificar e analisar se realmente é um ataque ou não. Né? Não adianta eu só dar um alerta para você falando, olha, isso daqui é um possível alerta, um ataque. Tá, mas do quê? Quais são os dados do usuário? O que ele acessou? O que ele costuma acessar? É normal ele fazer isso ou não? Eu teria que fazer toda essa investigação manual. E a Varonis já provê todas essas informações para que a gente consiga investigar e seja muito mais rápido e ágil essa análise comportamental no ambiente. Tá? E aí, a Varonis ela pega milhões de eventos apenas dos principais repositórios de dados, do AD, do perímetro, da nuvem, do file server, transformando esses eventos em um punhado de alertas importantes todos os dias. Tá? Então, facilita muito na identificação dos possíveis ataques que estão ocorrendo no dia a dia. E aí tem até um case de um dos nossos clientes, um grande cliente financeiro, ele conseguiu pegar quase 40 milhões de eventos por dia, tá? E enviar somente cerca de 5 alertas desses 40 milhões. Então, imagina que eu tenho lá, até mesmo pensando no lado do CIEM, eu mando hoje todos os meus logs para o CIEM, eu gero 40 milhões de eventos no CIEM, eu sou cobrado por isso no meu CIEM. Tá, mas será que não é melhor a gente trabalhar com uma solução que faz uma análise comportamental e mandar somente um único alerta para o meu CIEM para que eu trate isso a nível de negócio? Ou vou continuar mandando, pagando por eventos por segundo, mandando os logs para o meu CIEM, sem ter uma inteligência em cima daquilo, sem ter uma análise comportamental em cima daquilo. Tá? Então, é muito importante a gente analisar. No entanto, nesse caso desse cliente de 40 milhões, quando ocorreu um ataque de ransomware, a gente acabou emitindo 55 alertas, e foi o maior já alertado, como a gente pode ver aqui na tela do lado direito, foi o maior já alertado nos últimos tempos desse cliente. Tá? Então, a gente já consegue chamar a atenção aí desse problema, mostrar a importância, né, desse alerta, e aí o cliente ter uma atenção maior em cima disso. E um outro case, um grande escritório de advocacia em Chicago, ele acabou utilizando o Varonis para enfrentar as ameaças internas, analisando mais de 10 milhões de eventos de acesso a dados e 5 milhões de eventos no AD, e a gente acabou enviando de 5 a 10 eventos por semana. 5 a 10 alertas, na verdade, desculpa. 5 a 10 alertas por semana. Então, num ambiente coletando de 10 milhões de eventos de arquivos e 5 milhões de eventos no AD, a gente já conseguiu minimizar todos esses eventos e gerar somente de 5 a 10 alertas por semana. Então, aí sim é um número viável da gente conseguir analisar, né? Não 15 milhões, 40 milhões de eventos que são gerados aí. Como que a Varonis gera esses alertas? Então, basicamente, a gente coleta as informações, os dados, tanto do Edge quanto do AD, né? Então, do Edge ali é da VPN, DNS Proxy, os dados dentro da plataforma do Office 365, do File Server Windows, Linux.
E na segunda fase, a gente enriquece esses eventos que foram coletados, então a gente consegue resolver o IP para o hostname, identificar quais são os arquivos confidenciais, colocar uma inteligência em cima dessas ameaças, identificar a geolocalização. Depois, a gente aprende sobre a organização, né? Então, com relação à classificação das contas, é uma conta executiva, é uma conta de serviço, então, os dispositivos pessoais, é normal essa cara acessar através dessa máquina, com os colegas dessa pessoa, então, qual é o comportamento desses outros colegas? São parecidos, né? Os comportamentos são idênticos a esse usuário ou não? Qual que é o horário de trabalho padrão? Qual que é a atividade no dia a dia desse usuário? E o uso na internet desse usuário? Quais são os métodos de autenticação que é utilizado? E quais são os dados confidenciais que esse usuário ou que aquela área, né, acaba utilizando? Por fim, a gente consegue fazer a identificação desse alerta comportamental e mandar para um CIEM e até mesmo ter uma resposta muito mais rápida em cima desses desvios comportamentais. Tá? Então, pessoal, vamos parar de falar muito aqui, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos mostrar aí o ataque em si, como que a Varonis consegue reagir, né? Mostrar esse ataque ocorrendo no ambiente, tá? Então, nesse cenário aqui 2, cenário 2, porque a gente fez na semana passada um cenário de ataque também, tá? E mostramos como que a Varonis reagiu a isso, aquele ataque. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um ataque de ameaça interna. Então, basicamente, ele vai coletar todos os tickets de Kerberos de contas com SPN, consultar o LDAP dos administradores de domínio, né, encontrar quais são os domain admins, usar o software John the Reaper para entrar de brute force, né, na conta de serviço privilegiado, pesquisar dados confidenciais no diretório do financeiro e baixar e criptografar aqueles arquivos para posteriormente fazer aí a filtração desses dados via Gmail. Ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela inteira aqui, pera aí, pessoal. Beleza, compartilhar screen. Legal. Então, agora vamos fazer o acesso aqui. Primeiramente, eu quero mostrar a interface do Varonis. Tá? Então, aqui a interface web, onde nós não temos nenhum alerta atualmente. Tá? Então, a gente vai provavelmente gerar esses alertas aí nesse momento. A gente espera que funcione, tá? Que a gente consiga fazer o ataque com sucesso. Então, vamos lá. Eu vou passar agora aqui para a máquina de desktop. É um desktop normal de um usuário, onde a gente vai dar início aí a esse nosso ataque, tá? Então, vamos iniciar aqui com um ataque de Kerberos. A gente vai utilizar o Kerberos. E aí, antes de iniciar, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês qual que é a motivação desse ataque, o que a gente vai buscar, né? Então, basicamente, a gente vai buscar documentos sensíveis da área do financeiro que estejam na organização na rede. E essa, normalmente, é uma motivação aí que é bem comum entre os hackers hoje em dia, tá? E não só o documento do financeiro, mas também outros dados sensíveis. Eles acabam buscando qualquer informação sensível que eles podem roubar aí, de alguma forma, solicitar ali o valor do sequestro, etc. Né? Então, um atacante muito motivado, ele vai ter tempo suficiente para ele buscar maneiras de vazar esses dados de alguma forma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é descobrir, via query LDAP, quais são as contas que têm um SPN, um Service Principal Name. Então, vamos lá. Beleza. Aqui a gente está utilizando alguns scripts através da ferramenta, tá? Mas, basicamente, ele está fazendo uma query LDAP para buscar todas as contas que tem um serviço atachado a ela, né? Tem um atributo de serviço nela. Então, nesse momento, a gente mapeou aqui quais são as contas que têm um SPN na rede, ok? E, para quem não sabe, uma conta com SPN, ela normalmente é utilizada por serviços. Então, quando a conta ela tem um SPN, o hash de autenticação dessa conta, ela é diminuída, né? Tem um downgrade para facilitar a autenticação dos serviços. Por isso, normalmente essas contas, elas são alvos aí dos hackers, eles se tornam muito mais fáceis de quebrar a senha, porque o hash de autenticação de uma conta é menor, ele utiliza o protocolo de autenticação menor do que normalmente utilizado pelos usuários. Tá? Então, essa aqui, como a gente pode ver, é a lista, né, de contas com SPN. E como que funciona? Né? Antes de a gente filtrar aí os tickets de autenticação dessas contas, vamos abrir aqui os services da máquina.
Só para vocês entenderem como que funciona. Então, vou pegar qualquer um desses serviços aqui. É possível alterar o usuário que roda o serviço aqui, né? Então, a gente pode colocar, nesse aqui eu peguei logo um que não dá, mas a gente pode pegar qualquer serviço e alterar colocando uma conta de domínio, por exemplo. Então, é possível a gente alterar. Normalmente, roda com contas nominais, né, com conta de serviço, SQL, Report Service, soluções de backup e vários outros serviços podem utilizar uma conta normal. Quando isso é feito, né, ele acaba colocando aí o usuário normal, é adicionado um atributo no AD que permite que essas contas sejam identificadas. Então, se eu colocar aqui o meu usuário para rodar esse serviço, no AD, ele vai acabar recebendo um atributo de que existe um SPN, né, é uma conta com SPN, e aí, a partir desse momento, as autenticações dessa conta elas acabam sendo mais fracas. Né? Então, facilmente é possível, né, solicitar, a gente consegue solicitar os tickets de Kerberos dessas contas, e esse será o método do nosso ataque aqui hoje. Tá? Então, vamos lá, vou fechar aqui esses services. Beleza. Então, nesse momento, a gente está tentando exfiltrar, já conseguimos. Exfiltramos fizemos um dump de todos os tickets de Kerberos dessas contas que tem algum tipo de SPN atachado, tá? Então, aqui são os tickets de autenticação. Qualquer domain user pode solicitar essa lista de tickets via query LDAP, tá? Por isso que torna-se muito mais fácil o ataque para o hacker. Uma vez que o hacker ele consegue o acesso a esses tickets dessas contas, ele pode trabalhar offline para quebrar o hash de autenticação dessas contas. Então, nesse momento, a partir do momento que ele conseguiu baixar os tickets de autenticação, ele não precisa mais ficar batendo no AD. Então, até mesmo a política de AD, de bloquear a conta, ela não vai ter efeito nenhum, porque todas as operações estão sendo feitas offline. Tá? Então, a gente está rodando alguns scripts para agilizar a demonstração, mas basicamente são queries LDAPs que vai chegar, que vai conseguir fazer o download aí dessa informação. Tá? Então, o próximo passo é a gente descobrir quais são as contas que têm privilégio de domain admin. A gente já sabe quais são as contas que são SPN, a gente já fez um dump de todos os tickets dessas contas, e agora vamos tentar encontrar quais são as contas que são domain admins. Novamente, uma outra query LDAP, a gente vai positivo, não vou nem olhar. E em muitos casos, na verdade, não é um falso positivo, e sim um ataque que está ocorrendo ali de um insider ou um hacker que já teve acesso à conta daquele colaborador interno. Tá? E aí a Varonis, ela criou aí um time de Incident Response. Tá? Então, há alguns anos atrás, a gente acabou criando esse time. Inicialmente, era um time pequeno, tá? Então, a gente criou esse time de Incident Response forense para ajudar os nossos clientes a impedir, detectar e reagir às ameaças cibernéticas que ocorrem no dia a dia. Tá? Esse time ele acabou crescendo bastante, saiu de 3 colaboradores que ficavam alocados em Nova York. Hoje nós temos mais de 20 profissionais focados na área de Incident Response e forense. Então temos pesquisadores internos na área de segurança da Varonis que ficam analisando os vírus e como que está o ambiente, né, cibernético. Nós temos o pessoal que faz análise forense, nós temos o time de Incident Response. Atualmente nós temos até, inclusive, um Purple Team que consegue fazer, entre aspas, um pentest dentro do seu ambiente para testar a resiliência. Então, a Varonis está investindo muito na questão de cybersecurity e é exatamente por isso que nós somos hoje o líder de mercado focado em dados não estruturados para governança de dados não estruturados e uma análise comportamental aí, fazendo um User Behavior Analytics em cima desses dados. Então, em 2019, né, a gente começou a desenvolver aí um trabalho minucioso com muitos dos nossos clientes e possíveis clientes, né, os prospects. A nossa missão, basicamente, era proteger os dados contra as ameaças internas, malwares, criminosos, né, cibernéticos e APTs. E aí, como eu comentei, essa nossa equipe ela vem crescendo bastante desde então, desde 2019 para cá, e aí a gente consegue ajudar muito mais clientes aí com essa equipe nova que a gente tem agora. Tá? E aí, novamente, mais algumas perguntas que a gente costuma deixar no ar aí. Que tipo de incidente você conseguiu detectar com as suas ferramentas de segurança atuais? Então, desses exemplos que a gente colocou aqui na tela, de ransomware, força bruta, uma ameaça interna, um malware, ou até mesmo um APT,
desses possíveis ataques aí, quais deles vocês conseguiram identificar nesses últimos anos com as soluções que vocês já têm hoje na segurança? Né? E aí até gostaria de compartilhar um caso recente que a gente teve. A gente estava fazendo uma POC, né, um Risk Assessment, em um cliente no ramo hospitalar, e a gente identificou um ataque que estava vindo na plataforma de Office 365 do cliente. Ele não tinha coincidência daquele ataque, tá? Então a gente começou a rodar a solução, a gente identificou os acessos anormais vindo de outras localidades, então o mesmo usuário, ele se conectava do Brasil, no Exchange Online, só que num curto período de tempo ele se conectava do Cazaquistão, da Rússia, da China, então tinha várias localidades fazendo login naquela conta e acessando a caixa postal daqueles usuários, eram cerca de 5 a 10 usuários, e aí esses usuários eles não tinham conhecimento nenhum de que eles estavam sendo atacados, né? Então a empresa também não tinha a informação de que os acessos estavam vindo de outras localidades. Então a gente conseguiu identificar o acesso anormal daquela conta, daquelas contas na verdade, né? Não era só uma, e alertar o cliente falando, olha, essas contas aqui estão fazendo acesso de várias localidades no mundo. E a gente foi até analisar o contexto dos e-mails que estavam sendo enviados, né, porque a gente puxou um log das atividades daquelas mailbox e via que estava sendo enviado como se fosse um spam, né? Então, um spam de uma conta válida, né, de dentro do ramo hospitalar, mandando vários e-mails para várias outras localidades, e aí em idiomas diferentes. Então a gente tentou traduzir ali o que estava descrito ali no e-mail, mas realmente foi bem complicado. A gente conseguiu pegar alguns idiomas, jogamos ali no tradutor, ele mostrava algumas coisas que estavam sendo conversado ali. Tá? Mas é muito importante a gente analisar o contexto do usuário, porque nesse cenário, o cliente não recebeu alerta nenhum, o usuário ele conseguia se autenticar porque a senha daquele usuário, daquele funcionário vazou em algum momento, então já estava disponível em algum local aí na internet, e os atacantes eles já estavam utilizando daquela credencial. Tá? Então, não estava dando acesso negado, por incrível que pareça, os atacantes ainda tomavam cuidado de, depois de enviar um e-mail malicioso, eles ainda deletavam o e-mail da caixa de saída para que o usuário não encontrasse aquilo. Se o e-mail voltasse, né, se o mailbox não existisse, eles também deletavam aquele e-mail automaticamente. Então, foi um ataque bem orquestrado aí para tentar ter uma maior quantidade de êxito nesse ataque. E por se tratar do ramo hospitalar, no momento que a gente está passando, isso provavelmente poderia causar um impacto muito grande aí, global. Tá? Então, é muito importante a gente analisar o contexto desses usuários. E aí, como que funciona? Né? A Varonis ela não se limita basicamente a fazer cópia de logs. Tá? Então, aqui é como se fosse um event log aí, né, para a gente analisar. Então, a gente não coleta simplesmente esses logs e armazena na nossa base. Né? E aí, uma dúvida também, novamente, mais uma pergunta. O que vocês fazem hoje com os eventos que são gerados em todas as plataformas de dados? Vocês mandam para um CIEM, dentro do CIEM é analisado o contexto desses alertas? Vocês estão analisando para ver se o usuário está tomando muito acesso negado, se ele está se logando em máquinas diferentes? Existe alguma inteligência em cima desses logs? Ou simplesmente é um armazenamento de log? Né? Com relação ao AD, então as autenticações que estão vindo, se é um brute force, se é um potential pass the ticket attack, então, de alguma forma, vocês estão analisando esses logs. E com relação a VPN e DNS proxy, é monitorado como que o usuário utiliza os dados na internet, se ele está conectando numa VPN, ele conectou lá via RDP e está exfiltrando dados via RDP. Né? Então, essas são algumas perguntas que a gente vê acontecendo, muitos ataques, e que a maioria dos nossos clientes, antes de utilizar a nossa solução, não tem a ciência de que é importante analisar esse tipo de coisa. Tá? Realmente, os ataques estão cada vez mais sofisticados e o que dificulta muito a vida do time de segurança para correr atrás e proteger o ambiente. Então, a nossa solução ela não é um build your own analytics, né? Ela já vem com os alertas prontos. Então, a Varonis ela já disponibiliza esse mecanismo de alertas pronto, então já vem toda a parte de análise comportamental criada, vocês não precisam criar alertas, não precisam colocar uma inteligência em cima disso. Nós já temos todos os alertas comportamentais pré-configurados e aí ele consegue criar um baseline de cada um dos usuários para entender se é normal aquela utilização ou não. Tá? Então, a gente faz essa análise diferente aí, a gente já oferece todos esses alertas
e vocês não têm a necessidade aí de criar os alertas manualmente, tá? Então, e os registros brutos, eles não costumam parecer tão bons, né, como a gente pode ver aqui na tela. Então, eles não têm uma boa aparência, eles trazem informações básicas, mas considerando o que foi exposto aqui, né, nesse cenário aqui, quais perguntas vocês fariam com relação a isso? Ok, eu recebi um log de um usuário acessando um arquivo de um dispositivo, de um caminho numa pasta qualquer, né, ali no caso no confidencial, pode ser uma pasta crítica, e no horário de madrugada, né, às 3h45 da manhã. Quais as perguntas vocês fariam nesse momento? Então, por exemplo, talvez, quem que é esse usuário? Quem que é o David? Esse documento que ele acessou aqui, o customers.xlsx, é um dado confidencial? É uma informação sensível? E que computador é esse que ele está acessando? É o computador que ele costuma acessar ou não? Com relação ao caminho, é comum esse usuário David acessar esse caminho aqui, né? E normalmente ele trabalha nesse horário, na madrugada, às 3h45 da manhã. Então essas são algumas das perguntas que normalmente ficam na cabeça do pessoal que analisa um log desse. Tá, mas o que eu faço agora com esse log? Né? É um desvio comportamental? Não é? Então a Varonis, ela coleta bilhões de eventos de diversas fontes de dados discretamente, sem onerar recurso, sem agentes no endpoint. Então a ideia é a gente monitorar todos esses ambientes aqui, todas essas plataformas de dados não estruturados que eu comentei anteriormente, e criar uma inteligência artificial em cima disso, um machine learning, para te alertar quando algo anômalo ocorre. Tá? Então, normalizando esses eventos em uma única estrutura, que é da própria ferramenta da Varonis. Então, a primeira fase é a gente coletar. No segundo passo, a gente começa a enriquecer esses logs que foram coletados, né? Então, identificar todas essas informações, normalmente acaba levando muito tempo para você investigar esses dados aí desses usuários. Então, o que a gente faz? A gente acaba enriquecendo esses logs. Por exemplo, com relação à conta do David, é uma conta executiva, é uma conta administradora, é uma conta de serviço. É muito importante a gente mapear esse tipo de coisa, porque se é uma conta de serviço, é uma conta administrativa, ou uma conta de um C-level, um executivo, provavelmente os privilégios dessa conta são elevados. Então, o alerta, onde possivelmente é um alerta simples, né, um alerta de criticidade baixa, ele já aumenta absurdamente, porque provavelmente se uma conta de um CEO, uma conta de domain admin foi infectada, o sucesso no ataque do hacker vai ser muito alto. Então, a gente precisa saber se é uma conta executiva, se é uma conta com acesso privilegiado. Com relação ao arquivo que foi acessado, esse arquivo ele tem algum tipo de dado sensível? Ele é um arquivo importante para a organização? Então, a gente já faz esse discover da informação sensível, como eu comentei. E sim, nesse ambiente é um arquivo sensível. Tá? Com relação à máquina que fez o acesso, a gente já faz a resolução de IP para o dispositivo. E melhor que isso, a gente entende se é normal o David acessar esse tipo de máquina. Então, o baseline é criado com base nisso. No dia a dia, o David acessa os arquivos normalmente através dessa máquina aqui ou através de outra máquina. Então, a gente já tem essa informação também que é muito importante. Se for um acesso externo, legal, da onde veio esse IP, então? De qual que é a geolocalização desse acesso? Então, vindo um acesso via VPN ou Office 365, a gente consegue identificar que o acesso foi feito em uma outra localidade, né, num outro país, por exemplo, que não é o normal daquele usuário se logar, e o horário padrão que ele fez o acesso, se é normal ele fazer aquele tipo de acesso naquele horário ou não. Então, a Varonis, inclusive, cria um baseline de horário padrão de cada um dos usuários. Eu sei que o Murilo trabalha das 8 às 18, de um IP vindo do Brasil, da máquina Murilo PC. Então, se eu fugir desse padrão, a gente vai gerar um alerta comportamental para que seja analisado o que está acontecendo nessa conta. Tá? Então, a gente acaba utilizando a inteligência artificial e machine learning para aprender os parâmetros padrões de cada um dos perfis. Né? Então, o David, ele é um executivo, normalmente ele trabalha na máquina dispositivo do David, normalmente acessa de um IP vindo dos Estados Unidos, geralmente ele não acessa os dados do cliente, né, embora ele tenha acesso, ele não fica acessando ali nenhuma pasta confidencial, e a gente já mapeia quais são os dados ativos e ociosos do David. Então, nosso modelo de ameaça consegue alertar quando algo foge desse padrão. Então, por exemplo, a conta que realizou o acesso se passando aí pelo David, ele fez o login através de um dispositivo que não é o normal dele utilizar, uma geolocalização desconhecida, né, atípica, se comportando totalmente distinto, né, de uma forma distinta dos seus colegas, porque a gente aprende também dentro de um grupo
qual o comportamento padrão? Então, se o cara não acessa a pasta como os outros membros do grupo, a gente já consegue identificar isso também e colocar como um parâmetro aí de análise, tá? E qual que é o horário de trabalho normal? Então, opa, o acesso foi feito durante o horário de trabalho normal do usuário, porém ele acabou ferindo aqui 4 itens básicos aí do perfil desse usuário. Então, nesse caso, a gente alertaria para identificar se realmente é um ataque ou não. Então, a gente disponibiliza aí o que é necessário para agilizar a sua investigação, né? Então, temos informações relevantes sobre o alerta, como, por exemplo, esse alerta aqui foi um alerta comportamental, né? Um acesso anormal, uma quantidade incomum de acesso a arquivos confidenciais, é um alerta crítico. Com relação ao usuário, então a gente já vê aqui que a conta não foi alterada nos últimos 7 dias, não está numa watchlist, então essa conta não gerou nenhum outro alerta que eu adicionei, que fez eu adicionar ela numa watchlist. A conta não está desativada e nem foi excluída, porém, essa mesma conta disparou outros 4 alertas nos últimos 7 dias. Opa, tem coisa errada na conta, provavelmente. Com relação à máquina que fez o acesso, que gerou esse alerta, David Johnson. Então, essa mesma máquina se envolveu em outros 2 alertas também nos últimos dias. O domínio, então, todos os dados foram acessados pelo Johnson do David Johnson nos últimos 90 dias ou não? Então a gente analisa também isso. E com relação ao acesso, se foi 3 horas da manhã esse alerta, opa, 100% dos eventos foram feitos fora do horário de trabalho normal do David. Então tem coisa errada aí. Tá? A gente consegue anexar todas essas informações, né, incluir essas informações básicas, para que a gente consiga identificar e analisar se realmente é um ataque ou não. Né? Não adianta eu só dar um alerta para você falando, olha, isso daqui é um possível alerta, um ataque. Tá, mas do que? Quais são os dados do usuário? O que ele acessou? O que ele costuma acessar? É normal ele fazer isso ou não? Eu teria que fazer toda essa investigação manual. E a Varonis já provê todas essas informações para que a gente consiga investigar e seja muito mais rápido e ágil essa análise comportamental no ambiente. Tá? E aí, a Varonis ela pega milhões de eventos apenas dos principais repositórios de dados, do AD, do perímetro, da nuvem, do file server, transformando esses eventos em um punhado de alertas importantes todos os dias. Tá? Então, facilita muito na identificação dos possíveis ataques que estão ocorrendo no dia a dia. E aí tem até um case de um dos nossos clientes, um grande cliente financeiro, ele conseguiu pegar quase 40 milhões de eventos por dia, tá? E enviar somente cerca de 5 alertas desses 40 milhões. Então, imagina que eu tenho lá, até mesmo pensando no lado do CIEM, eu mando hoje todos os meus logs para o CIEM, eu gero 40 milhões de eventos no CIEM, eu sou cobrado por isso no meu CIEM. Tá, mas será que não é melhor a gente trabalhar com uma solução que faz uma análise comportamental e mandar somente um único alerta para o meu CIEM para que eu trate isso a nível de negócio? Ou vou continuar mandando, pagando por eventos por segundo, mandando os logs para o meu CIEM, sem ter uma inteligência em cima daquilo, sem ter uma análise comportamental em cima daquilo. Tá? Então, é muito importante a gente analisar. No entanto, nesse caso desse cliente de 40 milhões, quando ocorreu um ataque de ransomware, a gente acabou emitindo 55 alertas, e foi o maior já alertado, como a gente pode ver aqui na tela do lado direito, foi o maior já alertado nos últimos tempos desse cliente. Tá? Então, a gente já consegue chamar a atenção aí desse problema, mostrar a importância, né, desse alerta, e aí o cliente ter uma atenção maior em cima disso. E um outro case, um grande escritório de advocacia em Chicago, ele acabou utilizando o Varonis para enfrentar as ameaças internas, analisando mais de 10 milhões de eventos de acesso a dados e 5 milhões de eventos no AD, e a gente acabou enviando de 5 a 10 eventos por semana. 5 a 10 alertas, na verdade, desculpa. 5 a 10 alertas por semana. Então, num ambiente coletando de 10 milhões de eventos de arquivos e 5 milhões de eventos no AD, a gente já conseguiu minimizar todos esses eventos e gerar somente de 5 a 10 alertas por semana. Então, aí sim é um número viável da gente conseguir analisar, né? Não 15 milhões, 40 milhões de eventos que são gerados aí. Como que a Varonis gera esses alertas? Então, basicamente, a gente coleta as informações, os dados, tanto do Edge quanto do AD, né? Então, do Edge ali é da VPN, DNS Proxy, os dados dentro da plataforma do Office 365, do File Server Windows, Linux. E na segunda fase, a gente enriquece esses eventos que foram coletados, então a gente consegue resolver o IP para o hostname, identificar quais são os arquivos confidenciais, colocar uma inteligência em cima dessas ameaças, identificar a geolocalização. Depois, a gente aprende sobre a organização, né? Então,
Com relação à classificação das contas, é uma conta executiva, é uma conta de serviço, então os dispositivos pessoais, é normal essa cara acessar através dessa máquina, com os colegas dessa pessoa, então qual é o comportamento desses outros colegas? São parecidos, né? Os comportamentos são idênticos a esse usuário ou não? Qual que é o horário de trabalho padrão? Qual que é a atividade no dia a dia desse usuário? E o uso na internet desse usuário? Quais são os métodos de autenticação que é utilizado? E quais são os dados confidenciais que esse usuário ou que aquela área, né, acaba utilizando? Por fim, a gente consegue fazer a identificação desse alerta comportamental e mandar para um CIEM e até mesmo ter uma resposta muito mais rápida em cima desses desvios comportamentais. Tá? Então, pessoal, vamos parar de falar muito aqui, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos mostrar aí o ataque em si, como que a Varonis consegue reagir, né? Mostrar esse ataque ocorrendo no ambiente, tá? Então, nesse cenário aqui 2, cenário 2, porque a gente fez a semana passada um cenário de ataque também, tá? E mostramos como que a Varonis reagiu a isso, aquele ataque. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um ataque de ameaça interna. Então, basicamente, ele vai coletar todos os tickets de Kerberos de contas com SPN, consultar o LDAP dos administradores de domínio, né, encontrar quais são os domain admins, usar o software John the Reaper para entrar de brute force, né, na conta de serviço privilegiado, pesquisar dados confidenciais no diretório do financeiro e baixar e criptografar aqueles arquivos para posteriormente fazer aí a filtração desses dados via Gmail. Ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela inteira aqui, pera aí, pessoal. Beleza, compartilhar screen. Legal. Então, agora vamos fazer o acesso aqui. Primeiramente, eu quero mostrar a interface do Varonis. Tá? Então, aqui a interface web, onde nós não temos nenhum alerta atualmente. Tá? Então, a gente vai provavelmente gerar esses alertas aí nesse momento. A gente espera que funcione, tá? Que a gente consiga fazer o ataque com sucesso. Então, vamos lá. Eu vou passar agora aqui para a máquina de desktop. É um desktop normal de um usuário, onde a gente vai dar início aí a esse nosso ataque, tá? Então, vamos iniciar aqui com um ataque de Kerberos. A gente vai utilizar o Kerberos. E aí, antes de iniciar, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês qual que é a motivação desse ataque, o que a gente vai buscar, né? Então, basicamente, a gente vai buscar documentos sensíveis daí da área do financeiro que estejam na organização na rede. E essa, normalmente, é uma motivação aí que é bem comum entre os hackers hoje em dia, tá? E não só o documento do financeiro, mas também outros dados sensíveis. Eles acabam buscando qualquer informação sensível que eles podem roubar aí, de alguma forma, solicitar ali o valor do sequestro, etc. Né? Então, um atacante muito motivado, ele vai ter tempo suficiente para ele buscar maneiras de vazar esses dados de alguma forma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é descobrir, via query LDAP, quais são as contas que têm um SPN, um Service Principal Name. Então, vamos lá. Beleza. Aqui a gente está utilizando alguns scripts através da ferramenta, tá? Mas, basicamente, ele está fazendo uma query LDAP para buscar todas as contas que tem um serviço atachado a ela, né? Que tem um atributo de serviço nela. Então, nesse momento, a gente mapeou aqui quais são as contas que tem um SPN na rede, ok? E, para quem não sabe, uma conta com SPN, ela normalmente é utilizada por serviços. Então, quando a conta ela tem um SPN, o hash de autenticação dessa conta, ela é diminuída, né? Tem um downgrade para facilitar a autenticação dos serviços. Por isso, normalmente essas contas, elas são alvos aí dos hackers, eles se tornam muito mais fáceis de quebrar a senha, porque o hash de autenticação de uma conta é menor, ele utiliza protocolo de autenticação menor do que normalmente utilizado pelos usuários. Tá? Então, essa aqui, como a gente pode ver, é a lista, né, de contas com SPN. E como que funciona? Né? Antes de a gente filtrar aí os tickets de autenticação dessas contas, vamos abrir aqui os services da máquina, só para vocês entenderem como que funciona. Então, vou pegar qualquer um desses serviços aqui. É possível alterar o usuário que roda o serviço aqui, né? Então, a gente pode colocar, nesse aqui eu peguei logo um que não dá, mas a gente pode pegar um
qualquer serviço e alterar, colocando uma conta de domínio, por exemplo. Então, é possível a gente alterar. Normalmente, roda com contas nominais, né, com conta de serviço, SQL, Report Service, soluções de backup e vários outros serviços podem utilizar uma conta normal. Quando isso é feito, né, ele acaba colocando aí o usuário normal, é adicionado um atributo no AD que permite que essas contas sejam identificadas. Então, se eu colocar aqui o meu usuário para rodar esse serviço, no AD ele vai acabar recebendo um atributo de que existe um SPN, né, é uma conta com SPN, e aí a partir desse momento as autenticações dessa conta elas acabam sendo mais fracas, né? Então, facilmente é possível, né, solicitar, a gente consegue solicitar os tickets de Kerberos dessas contas, e esse será o método do nosso ataque aqui hoje, tá? Então, vamos lá, vou fechar aqui esses services. Beleza. Então, nesse momento, a gente está tentando exfiltrar, já conseguimos. Exfiltramos fizemos um dump de todos os tickets de Kerberos dessas contas que tem algum tipo de SPN atachado, tá? Então, aqui são os tickets de autenticação. Qualquer domain user pode solicitar essa lista de tickets via query LDAP, tá? Por isso que torna-se muito mais fácil o ataque para o hacker. Uma vez que o hacker ele consegue o acesso a esses tickets dessas contas, ele pode trabalhar offline para quebrar o hash de autenticação dessas contas. Então, nesse momento, a partir do momento que ele conseguiu baixar os tickets de autenticação, ele não precisa mais ficar batendo no AD. Então, até mesmo a política de AD, de bloquear a conta, ela não vai ter efeito nenhum, porque todas as operações estão sendo feitas offline. Tá? Então, a gente está rodando alguns scripts para agilizar a demonstração, mas basicamente são queries LDAPs que vai chegar, que vai conseguir fazer o download aí dessa informação. Tá? Então, o próximo passo é a gente descobrir quais são as contas que têm privilégio de domain admin. A gente já sabe quais são as contas que são SPN, a gente já fez um dump de todos os tickets dessas contas, e agora vamos tentar encontrar quais são as contas que são domain admins. Novamente, uma outra query LDAP, a gente vai buscar aqui e a gente sabe quais são as contas que têm esse tipo de privilégio. Então, é a Backup Service, a IT Admin e a Proxy U aqui. Essas são as três contas que têm o privilégio de domain admin no meu ambiente. Tá? Então, a gente até poderia tentar quebrar a senha de todas essas contas, as contas que a gente acabou baixando ali o ticket, né, de Kerberos, mas nós estamos tentando buscar uma conta que tem um privilégio maior aí para que a gente consiga ter um êxito maior na busca desses dados sensíveis nesse meu ambiente. Tá? Então, a gente identificou essas três contas que são domain admins, e eu me lembro que uma dessas contas aqui, se eu não me engano, Backup Service, ela tem um SPN, né? Então, a gente identificou que é um domain admin, e provavelmente tem um SPN atachado nela, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, a gente já tem um ticket de Kerberos da conta Backup Service, ok? A gente sabe que essa conta Backup Service está rodando algum serviço na rede, como a gente pode ver nessa lista. E agora a gente vai para a fase do Brute Force para tentar quebrar o hash de autenticação dessa conta de Backup Service. Tá? Então, aqui a gente vai utilizar o software John the Ripper para iniciar um Brute Force nesse meu ambiente aqui e tentar quebrar a senha da conta de Backup Service. Lá, beleza. Então ele está iniciando aí o ataque para quebrar o hash de autenticação, né, a senha dessas contas de Kerberos. Então, nesse momento, como a gente pode ver, ó, o John the Ripper está tentando quebrar a senha da conta Backup Service. Tá? E o mais interessante que a gente pode ver a quantidade de senhas que ele está tentando por segundo nesse ambiente. Então, o software está utilizando totalmente offline, ele não está tentando bater lá no AD para se autenticar. Ele já tem o ticket de autenticação, então ele só precisa quebrar a senha desse ticket. Então, ele consegue fazer várias, a gente pode ver aqui, ó, 356 mil senhas por segundo ele está conseguindo rodar, e aí a gente conseguiu quebrar a senha desse usuário. Claro que nesse caso aqui é uma senha não tão crítica, né? Por isso que demorou pouco tempo, mas o interessante é entender que esse ataque que a gente está mostrando aqui agora, essa tentativa de quebrar a senha, não está sendo feito online, então a política de AD não bloquearia o usuário. Isso tudo está sendo feito offline, então
Nesse caso aqui, o usuário poderia, o hacker, né, poderia ficar tentando quebrar a senha eternamente. Claro que ele pode demorar, sei lá, 7 dias, 7 meses, mas ele vai mais cedo ou mais tarde conseguir quebrar, né? Vai depender muito da complexidade dessa senha, que vai poder levar aí meses, dias, anos, sei lá. Tá? Normalmente os hackers eles acabam utilizando aí um dicionário gigantesco para quebrar essas senhas, e aí, como vocês podem ver aqui, a gente conseguiu quebrar essa senha do Backup Service. Né? Então, como eu comentei, ela não é uma senha complexa, né? Claro que não é uma senha complexa. A gente não vai falar muito sobre essa senha hoje, mas todos nós sabemos que muitos utilizam essa senha para teste, para senhas temporárias, etc. Né? Então, acaba se tornando realmente um risco para a organização. Porque uma vez que a conta ela tem um SPN e tem alguém, um insider já conseguindo fazer o download desses tickets aí, ele vai conseguir fazer um brute force e vai tentar quebrar essa senha mais cedo ou mais tarde. Então, agora que nós temos essa senha da conta do Backup Service, vamos tentar se autenticar com essa conta e buscar informações sensíveis nesse meu ambiente aí. Tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui agora o File Crawler. Então, aqui a gente vai se logar com a conta Backup Service. A gente já sabe que a senha é p@sword1. Vamos lá. Então, só para contextualizar, por isso que é tão importante a gente monitorar os logs de autenticação do AD e analisar os acessos das contas de serviço em pastas que não está acostumado a acessar, as atividades de uma conta de serviço em si. Né? Porque vocês puderam ver que com uma simples brecha de segurança, uma conta que é admin, que tem um SPN, e um usuário interno, que ele já conseguiu, ou é um hacker que já conseguiu acesso a uma máquina interna, ou é realmente um insider, né, um funcionário descontente que tem o conhecimento, ele quer prejudicar a empresa, ele pode chegar nesse nível que a gente acabou de chegar aqui agora. Tá? Basta um simples acesso de um usuário domain user em uma máquina dentro da rede. Basta isso. Tá? Então, esse aqui é o FileCrawler, ele é um app criado aí para buscar palavras-chave em arquivos, né? Então, a gente vai buscar uma keyword aqui, um top secret. Top secret. Vamos buscar essa palavra aqui. Então, ele está buscando, claro que o software ele já foi configurado para ele buscar dentro de uma localidade aí, de uma pastinha do financeiro que já foi mapeado, né? Que esse usuário, existe o Share Finance, então a gente configurou aí esse file crawler para ele conseguir, para ele buscar informações dentro da pasta do financeiro, que pode ser feito um discover. A gente até mostrou no ataque anterior da semana passada que a gente faz um discover via PowerShell de quais são os arquivos sensíveis ou quais são as pastas que aquele usuário tem acesso, e aí a partir disso ele consegue tentar buscar essas informações sensíveis dentro desse ambiente. E aí eu gostaria também de deixar algumas perguntas para vocês aí. Quantos de vocês aqui do webinar estão monitorando os eventos de autenticação de contas de serviço ou conta de admin e sendo alertado quando qualquer uma dessas contas ela começa a se comportar aí de maneira estranha, se autenticando em máquinas que não são acostumadas a se logar, tomando vários acessos negados, né, em arquivos, fazendo queries LDAPs e etc. Né? Quantos de vocês hoje já conseguem analisar esse contexto como um todo? Que é muito importante, a gente está mostrando aqui agora um ataque realmente. Então, nós temos aqui a conta de backup, que a gente se logou em uma máquina de um usuário comum, né, que é a máquina do engineer, fazendo um scan de arquivos e tomando acesso negado, e aí provavelmente alguns dos alertas foram gerados aí em cima desses passos que a gente está fazendo aqui agora. Tá? O próximo passo agora, então a gente pode ver, a gente encontrou arquivos que contêm informação top secret no conteúdo do arquivo, né? A gente sabe quais são esses arquivos aqui. E o próximo passo é a gente exfiltrar esses arquivos sensíveis que a gente identificou, criando um arquivo zipado e criptografado para facilitar a exfiltração. Tá? Então, nesse momento, através do próprio File Crawler, eu consigo zipar um arquivo, colocar aqui um password para esse arquivo, né? Então, eu vou colocar aqui o password 1. Vamos criptografar esse arquivo. Tá? Vamos criptografar esse arquivo. Então, como a gente pode ver aqui, foi criado um novo arquivo private.zip que está com uma senha. Né?
E criptografando esses arquivos, colocando uma senha nele, eu acabo burlando a proteção do DLP, que ele não vai conseguir analisar o contexto dos arquivos que eu estou exfiltrando. Então, se você não tiver um DLP de, sei lá, de endpoint que consiga ver quando é criado um zip com arquivos sensíveis, se ele já não sabe quais são os arquivos sensíveis, o seu software de DLP não vai conseguir barrar a exfiltração desse dado, por exemplo. É um arquivo zipado com senha, eu vou conseguir exfiltrar esses dados, e aí o DLP não vai conseguir barrar. Tá? Então, vamos aqui agora abrir o nosso navegador. Beleza? Vamos colocar lá a Backup Service, que a gente já tem a credencial dela. É uma conta privilegiada, com privilégio elevado de domínio admin. Provavelmente ela tem acesso full na internet. Não teremos problema em acessar, por exemplo, um Gmail da vida e se autenticar. Né? Então, legal. Aqui a gente fez a autenticação. Vamos clicar em Sign In para logar no Gmail da vida aí. Então, aqui eu poderia logar em qualquer Gmail, né? Aqui já seria o próprio atacante logando no Gmail dele. Legal. Então, nesse ponto aqui, eu já estou logado no meu Gmail, na máquina da vítima. Vou criar um novo e-mail aqui. Vou mandar para mim mesmo. Então, arquivos roubados. O título do e-mail. Vou arrastar o conteúdo aqui. O Gmail ele é um black box, então ele não vai disponibilizar a informação do que está sendo anexado nesse e-mail. Enviar. Pronto, já recebi os dados aí no meu Gmail, esses arquivos roubados. Foi exfiltrado toda essa informação. E nada no ambiente conseguiu barrar, mesmo com antivírus, com DLP, porque o arquivo está zipado com senha, então acabou passando aí, a gente conseguiu roubar e filtrar esses dados no ambiente. Então vamos para uma próxima fase, né, que é uma fase de análise desse ataque que foi feito. Eu vou passar agora para a minha máquina da própria Varonis, né, do IDU, que está instalado a solução da Varonis, para a gente tentar entender um pouquinho quais foram esses alertas que foram gerados aqui em todas essas fases desse ataque que a gente está mostrando. Tá? Então vamos passar lá para a máquina. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Legal. Então essa aqui é a máquina do Varonis, né? É o servidor Varonis. A gente já recebeu alguns alertas aqui. Para quem viu, a última semana, a gente recebeu alguns alertas na semana passada, né, também. Eu vou colocar aqui dos últimos 3 dias. Legal, vamos dar um search. Então, aqui já gerou alguns alertas, provavelmente vai vir mais alguns alertas aqui, mas vamos analisar um pouquinho o contexto desses alertas que foi gerado aí. Antes de mostrar os alertas, aproveitando que ele não gerou, deve estar chegando alguns alertas, eu gostaria só de comentar um pouquinho sobre os dashboards, sobre os KPIs que a gente tem. Muitos de vocês já devem conhecer, pelo menos a parte da Data Alert Analytics da Varonis, mas vamos mostrar um pouquinho dos KPIs, porque é muito importante e os ataques só tiveram sucesso porque a gente tem essa possível brecha de segurança no meu ambiente aqui no meu lab. Então, vamos mostrar um pouquinho esses indicadores, como a gente pode ver aqui, ó. Vou começar aqui pelos indicadores KPIs do AD, onde a gente vê vários itens de segurança do meu AD, da minha estrutura do AD. A gente pode ver aqui usuários que estão habilitados com password que nunca expira, né? Então, pode ser um ponto vulnerável. Contas que são admins, que têm SPN. A gente viu exatamente esse caso que a gente atacou, né? Vamos analisar qual que é essa conta que tem um SPN aqui. Então, a gente pode dar uma olhadinha na conta, ó lá. Exatamente a conta que tem admin e que tem um SPN, né, que é admin tem um SPN, é a conta de backup service. A gente já vê na própria tela web aqui qual que é a conta que tem esse cenário. Tem mais outras informações, como por exemplo, o número de usuários com a senha que não expira, contas com Trusted Kerberos Delegation, máquina que está com sistema operacional obsoleto, ou seja, Windows XP, Windows 2000, e pode ter alguma vulnerabilidade aí que a gente consegue
utilizar, né, essa vulnerabilidade para ter um sucesso maior no ataque. Então, são vários indicadores do AD de segurança que a gente tem que analisar. É importante monitorar esses itens para evitar aí um ataque de um insider ou até mesmo de um hacker que conseguiu acesso dentro da organização. Então, a mesma visibilidade que a gente tem aqui, os indicadores de AD, a gente tem para o file server local, então eu sei quantos dados sensíveis eu tenho lá, quantas pastas estão abertas para everyone, com relação ao dado na nuvem, o OneDrive, SharePoint Online, quais são os dados que estão compartilhados externamente, acho que meu lab aqui eu não tenho, mas a gente já tem a informação de quais são a quantidade de arquivos que são compartilhados publicamente, arquivos compartilhados com external users, então a gente tem uma visibilidade do dado não estruturado, de como está sendo manipulado aí esses dados, e a gente consegue os alertas comportamentais. Tá? Então, muitas das empresas hoje não analisam as vulnerabilidades que a gente acabou de mostrar ali no AD, e é exatamente por esses pontos que hackers ou até mesmo pentesters conseguem navegar e ter um êxito nos ataques. Tá? Vamos falar um pouquinho agora dos alertas que a gente viu aqui que foi gerado. Ó. Deixa eu voltar no dashboard principal, só para vocês verem. Ó. Foi gerado alguns alertas comportamentais aqui da conta de backup service e da conta do engineer, que é o usuário, a máquina lá que a gente utilizou. Essa foi a máquina também que a gente utilizou no ataque. Vamos clicar aqui para ver quais foram os alertas que foram gerados, né? Então, o primeiro alerta que eu queria mostrar para vocês é o Potential Ticket Harvest Attack. A gente vê que é um alerta que foi da plataforma do AD. Vamos analisar um pouquinho melhor aqui o contexto desse alerta. Então, a gente vê que foi uma conta do engineer, né, a conta daquela máquina lá. Ele fez um request de low encrypted access de 5 contas de serviço em um único minuto. Na verdade, foi mais, né? Que ele já deu match em 5 contas, ele já deu o alerta. Então, a gente fez a exfiltração dos tickets de Kerberos lá, o dump, né? Dos tickets de cerca de 10 a 11 contas. Na quinta conta, ele já deu o alerta para a gente. Qual os dados do usuário que fez o acesso, com relação à conta, se foi alterada nos últimos dias, se está numa hotlist ou não. Qual a máquina que fez esse possível exfiltração? Então, foi a máquina, esse foi o desktop, que pertence ao próprio engineer. Tá? Porém, essa mesma máquina está envolvida em outros 5 alertas nos últimos 7 dias. Então, a gente pode clicar aqui na máquina para ver um contexto de quais são os alertas que foram gerados nessa máquina. Então, ó, teve 6 alertas aí, 2 de alta severidade, 4 de contas executivas, administrativas, serviço. Quais são os alertas que vieram dessa máquina aí, né? Então, a gente já vê aqui quais são os alertas. 100% dos dados foi acessado pela primeira vez nos últimos 90 dias pelo engenheiro. Né? Aqui a gente já pode clicar em Alert Event, se for o caso, para ver quais foram os alertas que originaram quais os eventos que originaram esse alerta. Então, foi um Access Request, um Ticket Request feito naquelas contas. Vamos voltar aqui e vamos ver o segundo alerta que foi gerado, que é o Service Account Logged na Personal Device for First Time. Então, foi a primeira vez que uma conta de serviço se logou em uma máquina normal, que foi o caso quando a gente acabou elevando o privilégio da conta, né? A gente rodou lá, deu um run as no file crawler, né? Com a conta de backup service. Então, ele me fala aqui que essa conta logou num personal device pela primeira vez. É uma conta de serviço, a gente sabe que é uma conta de serviço. Essa mesma conta gerou outros 3 alertas. A máquina que essa conta fez acesso é um desktop que pertence ao usuário engineer, né? Então, pertence a outra pessoa. A gente pode também analisar os eventos que foram gerados ali. Então, no terceiro alerta aí, acesso a típicas pastas que contêm dados sensíveis, né? Então, a gente começou a fazer o scan de dados na plataforma de Windows, através do file crawler, com a conta de backup service. Então, ele mostra aqui, ó, backup service, abriu arquivos no caminho financeiro, que são dados que já foram classificados previamente por GDPR. Então, a gente vê aqui que é um dado sensível, né? Foram 11 objetos aí que foram exfiltrados dessa pasta. Também foi a primeira vez que foi utilizado esse caminho por este usuário nos últimos 90 dias. E 100% das atividades foram feitas fora do horário de trabalho normal dessa conta Backup Service. Ela não costuma gerar nenhum evento nesse horário, ela gera só de madrugada, ela gerou aqui às 2 da tarde, então tem alguma coisa de errada. Aqui a gente consegue ver também quais foram os arquivos que foram exfiltrados. Então, para uma análise rápida desse possível ataque, quais foram os arquivos que eu tive uma exfiltração, que teve um vazamento?
eu já tenho exatamente quais são os arquivos, os nomes, os caminhos, de qual IP foi acessado, então toda a informação relevante para a gente entender se realmente é um ataque ou não. Aqui a gente mostrou de GDPR, mas não só de GDPR, ele também analisa contexto de arquivo que não é normal ele acessar, aquela conta acessar, tá? Então, se já tem um arquivo sensível, ele já foi previamente identificado como GDPR, beleza. Caso contrário, ele vai identificar mesmo assim que é um acesso atípico a arquivos. E aí, por fim, a gente pega os acessos aqui pela primeira vez, tem mais um alerta ali em cima, mas a gente pega aqui os acessos da conta de Backup Service, fez o acesso pela primeira vez no site do Google, então não é normal a conta de backup fazer acesso à internet, ele identificou isso, ele pegou o alerta através de proxy e deu a informação para a gente, opa, além de tudo, essa conta fez o acesso à internet que não é acostumada a acessar, de qual máquina ela fez acesso, da máquina lá do desktop do engineer, tá? Vamos ver aqui, acho que tem, ver se tem mais algum aqui. Tá. Vamos atualizar aqui, ver se tem mais algum outro alerta. Então, primeira vez que acessou a internet, o ataque do Potential Ticket Harvest, a conta que se logou no Personal Device, acesso atípicos a arquivos. Beleza, deixa eu voltar para o dashboard aqui. Opa, tem mais alguns alertas aqui, da semana passada também, mas o legal é que ele mostra que o dado ele foi enviado para websites também. Ele, deixa eu ver se eu ponho aqui os últimos 3 dias apenas. Último dia. Não mostrou ainda a exfiltração de dados. Cheguei a mandar um e-mail? Mandei. Mas ele já gera o alerta também da parte de proxy, de que foi feita a exfiltração de dados e quanto está sendo enviado para a internet, a quantidade de arquivos que estão sendo exfiltrados aí para a internet. Então a gente conseguiria, inclusive, chegar no nível de que, opa, o usuário ele acabou de filtrar aí tantos mega de informação para a internet, então é importante a gente analisar o contexto desse usuário, tá? Por isso que é tão importante, pessoal, a gente avaliar não só os riscos de segurança que existem aí dentro da plataforma do AD, né? O AD é muito legal, mas mal configurado, ele acaba trazendo problemas aí para a questão de segurança, né? Facilitando a vida de um hacker, de um pentester. Né? Então, a gente viu aqui hoje o quão fácil é, o quão simples é. Claro que precisa ter um pouco de conhecimento, mas hackers ou usuários mal intencionados normalmente têm um pouco de conhecimento e têm a força de vontade para impactar a empresa. Tá? Então, a gente consegue identificar esses desvios comportamentais e alertá-los automaticamente quando isso ocorre, a fim de exatamente evitar que esse vazamento ocorra no ambiente de vocês.